sapato. Não é meu número, mas... Vamos orar? Cor azul. Vamos lá? Peguei para mim. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão, porque tu és um Deus tremendo, Senhor, um Deus maravilhoso, Deus presente, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz, porque tu és Senhor e Salvador das nossas vidas, e que em tudo temos visto a tua mão de poder nos abençoar, e que em cada momento possamos saber que tu és um Deus fiel nas nossas vidas. Usa a tua palavra, fala aos nossos corações aquilo que tu tens para nós no dia de hoje, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um texto que está lá em Mateus 14, versículo 22. Já ouviu falar daquele texto, Davi, onde os discípulos vão para o mar e o mar começa a açoitar o barco de um lado para o outro? Já? Já foi falado, mas não sabia não. Então nós vamos ler ele hoje, tá bom? Diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Após ter despedido a multidão, subiu desacompanhado ao monte para orar. Anoiteceu e ele estava ali sozinho, mas por volta dessas horas o barco já estava a muitos quilômetros de distância da terra, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Por volta das 4 da madrugada, Jesus se dirigiu a eles, andando sobre o lago. Quando os discípulos o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados. É um fantasma, disseram, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse imediatamente, coragem, sou eu, parem de sentir medo. Então Pedro o chamou, Senhor, se for você mesmo, diga para eu ir encontrar com você sobre as águas. Jesus, fitando Pedro nos olhos, disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento soprar contra ele, ficou com medo e assim começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão imediatamente, segurou-o e lhe disse, com pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? Amém. Bom dia, paz, tudo bem? Então, é um texto relativamente conhecido. Você já tinha visto alguém andar sobre a água, Davi? No YouTube sim, mas de verdade não. No YouTube sim. Mas andou sobre as águas como? Ele construiu um vidro, ele botou dentro da piscina. Aí ele começou a andar. Ah, tá. Mas nesse caso aqui, existem dois lugares aonde se anda sobre as águas. Dois personagens. Quem sabe? Pedro. Nós vimos aqui Pedro e Jesus. E quem é o outro? O outro episódio aonde se andou sobre as águas. Mostra na foto Jesus andando na água. E agora? Também não lembro. Já vi falar muito, mas não lembro. Já vi falar mais de Pedro, né? Nós temos 2 episódios aonde as águas se abrem. 2 episódios aonde as águas se abrem e o povo passa.
e 2 episódios aonde Jesus é um deles, junto com Pedro, que andam sobre as águas. E tem um outro que passa também a passos secos sobre o rio Jordão. Que anda sobre ele. Moisés? Não, Moisés passa no meio, Não sei. a seco. Aí já não é. Então só pode ser aquele que batizou Jesus, o João. João Batista? É. Acho que não é não. Não, Não, então, não. passei longe. Depois as irmãs pesquisam e durante a semana que vem a gente responde. Ai, tu não vai ter. Essa vocês vão querer saber. Então semana que vem eu respondo. Tá bom? Pesquisa aí no celular, no Google, quero ver vocês acharem. Mas tá tudo bem. O que interessa é que nesse texto é interessante a gente perceber algumas características desse texto. Será que Jesus, mesmo sabendo que nós vamos passar por dificuldades, será que mesmo assim Ele nos manda para as dificuldades? O que vocês acham? Acho que sim. A dificuldade faz parte. Não é só rosas, né? A dificuldade faz parte, não é só rosas? Sim. Foi Jesus mesmo que falou que aqui não ia ter facilidade? Jesus disse certa vez, assim, no mundo tereis aflição. Ele não vai falar assim, talvez, comigo vai ser diferente, vocês não vão ter. Ele afirma, no mundo tereis aflição. Então, ele não manda, mas ele permite. Ele não manda, mas ele permite? Vamos ler de novo? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Ele insistiu. Ele virou para os discípulos e falou assim, viu, entra no barco e atravessa o lago, que eu vou encontrar vocês. E o interessante é que os discípulos não viraram e falaram assim, viu, posso saber como é que ele vai encontrar a gente lá do outro lado? Se a gente está levando o único barco que tem com a gente, como é que ele vai atravessar o lago? Eles não questionaram. Ou às vezes, a Bíblia não relata, mas às vezes, principalmente Pedro, Tiago e João, deve ter virado e falado assim, viu? Mas como é que você vai atravessar do outro lado? Se a gente vai levar, tem um barco só, como é que vai? Não. A Bíblia não relata se eles fizeram isso, mas pelo que a gente conhece de Pedro, Pedro deve ter sido um deles que, viu, vamos esperar, vamos todo mundo junto, vamos ver lá como é que vai ser. Não, mas ele insistiu. Jesus não é Deus? Será que Jesus já não sabia o que ia acontecer com eles lá no meio do lago? Já sabia. Já sabia. Mas mesmo assim, ele insistiu para que eles fossem. Agora, um outro ponto que a gente tem que se atentar é que Jesus permaneceu tranquilo, calmo e sossegado, mesmo sabendo o que eles iam passar. Jesus convenceu eles entraram dentro do barco, foram embora, ele foi lá, despediu toda a multidão, e o que ele faz logo em seguida aí, que diz aí no versículo 23? Após ter despedido a multidão, subiu desacompanhado a um monte para orar. Despediu a multidão, eles estão lá no meio do lago e tudo mais, tal, sabendo tudo o que eles iam passar. Subiu para o monte, foi orar como se nada tivesse acontecendo. Era a normalidade dele. Se nós pesquisarmos a Bíblia, o Novo Testamento, nós vamos encontrar a expressão de que se Jesus se retirou para orar sozinho,
Pelo menos, chuta aí umas vezes, Arlete. Quantas vezes você acha? Ah, eu acho que umas 40. Não, um pouquinho menos. Quantas? 38? Não. Não, foi menos. Quer ver? 23 vezes existe a expressão de que Jesus se retirou para orar sozinho. Tudo bem? Pelo menos 23 vezes. E muitas vezes a gente acha que a gente não precisa desse momento sozinho com Deus. Jesus não era o Filho de Deus, Davi? Sim. E se Jesus era o Filho de Deus, precisava de momentos a sós com o Pai, será que nós também não precisamos? Nós também não fomos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus? Sim. Então nós também precisamos de momentos a sós com Deus. Por quê? Porque é aquele relacionamento que eu venho comentando com vocês lá de trás. Adão e Eva. Deus descia toda tarde ao jardim do Éden para fazer o que com Adão? O que você acha, Davi? Falar com ele. Para conversar com ele. É isso mesmo. Para conversar com ele. Para ter um momento a sós com ele. A coisa mais principal quando começou lá era conversar com Deus. Era conversar com Deus. E Jesus, sabendo disso, tinha momentos a sós com Deus. Independente da situação que ele estivesse passando. Mais para frente, se nós continuarmos lendo o livro de Mateus, nós vamos ver Jesus no Monte das Oliveiras. Por que ele se retirou da presença dos discípulos, estando no Monte das Oliveiras? Para orar. A sós com Deus. Porque ele sabia o que estava aguardando a vida dele. Ele sabia qual seria o momento que ele iria passar. Então é necessário nós termos momentos a sós com Deus. Vocês já ouviram eu falar aqui diversas vezes que logo quando nós acordamos em casa nós temos o hábito de orarmos juntos. Mas eu vou contar um segredinho aqui. Não é o nosso único momento de oração do dia. Não somente juntos, mas também eu sei que a Zilda também ora sozinha e eu sei que eu tenho também os meus momentos. Se algum dia vocês emparelharem o carro junto com o meu num farol, às vezes você vai me achar doido, viu, Bia? Você vai me pegar falando sozinho dentro do carro. Eu estou orando sozinho. Eu só oro sozinha às vezes à noite. Então. Às vezes não, todos os dias. Todos os dias. Antes de dormir, né, Bia? Isso. Fazem muito bem, Davi e Bia. As 3 coisas que é mais principais é escovar, fazer necessidades e orar. Ah, que bom. Bom que orar está na sua lista de prioridades. Muito bom. Então, é muito importante esses momentos que nós temos de comunhão a sós com Deus. São momentos de intimidade sua para com Deus. Amém? Amém. E aí, o que acontece? A Bíblia continua aí, versículo 24. Mas por volta dessas horas, o barco já estava a muitos quilômetros de distância da terra, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Pedro era o quê? Pescador. Tiago era o quê? João era o quê? Pescador. Então você tinha pelo menos 3 pescadores experientes ali, dentro do barco. 3. Nós estamos falando de um só, não. 3.
que deviam passar por essa situação aqui desde moleque, desde pequeno. Aí o que acontece? Chega esse momento aqui, o barco começa a ser açoitado. Pedro, olhando para João, já deve ter virado e falado assim, viu, esse baldinho aí, que essa latinha aí não vai dar certo não. O negócio está ficando feio. A água está entrando. O vento está contrário. E os outros deviam estar falando assim, viu? Obedeceu Jesus, é isso que deu. Viu? Ele já sabia, por isso que ele não quis vir. Viu? Cadê Jesus? Os três tentando salvar o barco e os outros murmurando. Ah, viu? Será que a nossa igreja é diferente hoje? Não. Na primeira dificuldade, pau. Pau em quem? Naquele que mandou você fazer. Outros deviam estar falando assim, viu? Eu falei que era para a gente ter ficado esperando ele, porque se ele tivesse aqui, isso não ia acontecer. Viu? Falei que não era para vir. Porque Deus é o nosso Salvador. E avisa tudo. É porque as pessoas se esquecem desse momento da vida, que Deus é o nosso Salvador. E que não importa as circunstâncias pelas quais nós estamos passando, Deus sempre está conosco e passa conosco. Amém? Aí o que aconteceu? Lá por umas voltas, isso daqui era mais ou menos uma meia-noite e pouco. Aí no versículo 25 diz o seguinte: por volta das 4 da madrugada, Jesus se dirigiu a eles. Esse perrengue todo começou o quê? Meia-noite? Até as 4 da madrugada, são quanto tempo aí, Davi? 4 horas. Aí Jesus vai encontrar com eles andando sobre as águas. Mas a palavra não diz lá no versículo 24 que o vento soprava ao contrário e as ondas davam contra o barco? O mar estava calmo? Não. O mar estava agitado. O lago estava agitado. Porque esse daqui, provavelmente eles estavam no mar da Galileia, tá, irmãos? Então, o mar da Galileia, na verdade, ele é chamado de mar porque ele é muito grande, mas ele é um verdadeiro lago. Ele é um lago. Tá ok? Muito bonito, por sinal. Mas ele é um lago. Então, o que acontece? O negócio estava pegando fogo lá e Jesus vem andando por onde? Por sobre os problemas, sobre a agitação, sobre tudo aquilo que para nós era complicado. Mostrando, Davi, sabe o quê? Que Jesus era superior aos problemas que eles estavam passando naquele momento. Ele estava andando sobre eles. Qual é o tamanho da onda que você está enfrentando? Qual é o tamanho do problema que você está enfrentando? Parece muito grande? Parece que vai virar o barco da sua vida? Jesus está dizendo para você, esta tarde, que Ele é superior a isso. Que Ele vai caminhar com você sobre esses problemas. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém, Bia? E aí, Pedro vê aquela situação toda,
Fica imaginando Pedro lá tentando salvar o barco e joga água daqui, puxa a corda dali e recolhe vela daqui e vamos lá, e gritando com Tiago e com João, vamos turma, vamos lá, senão o barco vai vir a pique, vira daqui, vira de lá e tal. Daqui a pouco João para e Pedro cutuca, Pedro deve ter cutucado João, acorda João, não sei o que. Aí João olhando para assim, pro mar, assim, cutuca, ele cata a cabeça de Pedro e vira a cabeça de Pedro assim, falando assim. Aí Pedro deve ter parado e... Que é isso? É um fantasma. Aí se Jesus estivesse perto, ele tinha dado um tapa na orelha de Pedro e falado assim, o fantasma te dá um tapa desse na sua orelha, seu tonto? Não, né? Jesus simplesmente vira e fala assim, fantasma o quê, Pedro? Sou eu, Jesus, presta atenção. Se tivesse um fantasma, ele não conseguia ver? Aí Pedro ainda, como era bocudo, virou para Jesus e falou assim, ah é? Então se não é um fantasma, se é tu mesmo, manda eu ir aí ter com você. Davi, eu acho que na hora que Pedro escutou a resposta, porque Pedro deve ter falado isso, pensando assim, sabe quando que ele vai mandar eu ir lá com ele? Nunca. Mas qual que foi a resposta de Jesus, Davi? Virou para Pedro simplesmente na maior naturalidade, falou, vem, se você quer vir, vem. Nessa hora, Amélia, eu acho que Pedro desmontou. Mas E a febre, como é que foi? Foi pouca. Só que aí Pedro ficou naquele dilema assim, se eu não for, eu vou passar por covarde perante os meus amigos. Porque se perguntou, né? Falou, agora que eu já perguntei e ele mandou eu ir, eu tenho que ir. Porque senão eu vou ficar mal com essa turma toda aqui. O que Pedro fez? Ele deve ter soltado assim do barco, ter colocado o pé assim para fora do barco, apoiado assim. Opa, não é que o negócio não afunda? Aí deve ter, mesmo segurando na borda do barco, ter colocado a outra perna para fora, pisado assim, segurando assim e tal. Daqui a pouco ele deve ter ficado de pé, dado uns pulinhos assim, não é que o negócio não afunda mesmo? E começou a andar. Um passo, 2 passos, tirou a mão da lateral do barco. Isso tudo é suposição minha, tá, irmãos? Porque se eu fosse Pedro, eu faria dessa forma aí. E aos poucos. E aos poucos, tal. Opa, não é que o negócio dá certo. Aí ele começou a andar. Só que aí veio o vento. E tome na orelha de Pedro. Pedro deve ter dado aquela balançada. Quando ele deu aquela balançada, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Aí ele começou a gritar. Pedro não era pescador? Será que ele não sabia nadar? Você não sabe, Bia? Eu não sei. Mais ou menos, né, Bia? Ele deve saber nadar, né? Ele devia saber nadar, porque ele deve ter entrado muitas vezes no mar para tirar peixe, rede de peixe. Nem sei quantos anos. Então ele era um nadador experiente. Mas mesmo assim ele teve medo. Quantas vezes, irmãs, a gente está com os olhos em Jesus, a gente está vislumbrando as coisas melhorarem e tudo mais, mas na primeira balançada que o vento dá, a gente sente medo. A gente tira o foco. Bota medo nisso. E aí a gente começa a afundar de novo.
a gente começa a afundar de novo. Muitas vezes nós perdemos de ter grandes experiências com Deus, porque nós temos medo. Porque nós temos convicções. Andar sobre a água é lógico? Andar sobre a água é lógico? Não, não é lógico. Sem garrafa PET nos pés, né, Davi? Todo mundo, algumas pessoas tentam usar boia. Mas mesmo assim é difícil, não é? Porque você manter o equilíbrio em cima daquilo lá é bicho feio. Então, assim, é ilógico. Mas quando Jesus está no negócio, não importa a lógica humana. Não importa. Quero ter experiências com Deus, eu preciso deixar as minhas convicções para trás. Eu preciso deixar a lógica para trás. Fé não é lógica. Fé é confiança. Pura e simples. E saiba que Deus faz o resto. O problema é que muitas vezes a gente faz com Deus assim, Davi. Ó, Davi, pode pegar essa Bíblia aqui. Puxa. Obrigado, Davi. A gente faz isso com Deus. Ah, eu entrego a minha vida. E fica assim. Fico segurando. Eu entrego a minha vida, mas só metade dela. Só uma pontinha dela. Só que com Deus não dá pra gente ficar brincando de cabo de guerra. Ou eu entrego, ou eu não entrego. Ou eu confio, ou eu não confio. Não existe meio termo. Lembra o que Jesus disse? O que está escrito lá no livro de Apocalipse? Não és quente, nem frio. És morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Ou sou ou não sou. Ou eu confio ou eu não confio. Amém? Amém. Tá bom. Boa aula. Oh, porque